Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje, um vídeo onde vamos falar sobre o abre o jogo para São Paulo e Flamengo. Flamengo que vem de uma vitória importantíssima pela Copa do Brasil sobre o maior rival da atualidade, o Palmeiras. Vitória de 2-0, jogando muito bem, um verdadeiro amasso do Flamengo. 2-0 foi barato. Vem agora para a sequência do Campeonato Brasileiro nesse mês de agosto, que será um mês por muitos chamados de o mês da carnificina, onde o Flamengo praticamente vai decidir a sua vida no ano de 2024. Então, cada jogo, cada partida é uma decisão, uma atrás da outra para o Flamengo. Cabe ao torcedor rubro-negro não ficar esperando grandes espetáculos, mas sim que o Flamengo seja competitivo e que possa sair desse mês de agosto, principalmente brigando nas três frentes. Copa do Brasil, onde ele já deu um grande passo para a classificação, mas nada está garantido. Campeonato Brasileiro, onde hoje ele é atualmente o líder da competição com um jogo a menos em relação a Botafogo e o próprio Palmeiras. E também a Copa Libertadores, onde o Flamengo vai enfrentar o Bolívar nessas oitavas de final, decidindo a sua classificação jogando lá no alto da montanha, lá em cima, em La Paz, a 3.600 metros de altitude. Mas o fato é que o jogo de hoje é São Paulo e Flamengo. Jogo que acontece às 21h30, horário de Brasília, lá no Morumbi, na capital paulista. Flamengo que vai vir para esse jogo muito modificado em função da partida contra o Palmeiras, o jogo de volta que vai acontecer também em São Paulo na próxima quarta-feira. O técnico Tite optando por colocar praticamente uma equipe toda reserva, com exceção de dois atletas que eu já vou trazer aqui a provável escalação do Flamengo para esse jogo de hoje contra o São Paulo. Vamos agora falar sobre o rival da noite de hoje, o tricolor paulista. O São Paulo começa a rodada na sexta posição com 32 pontos. Na última rodada, perdeu para o Fortaleza fora de casa, num jogo em que o técnico Luiz Ubeldia poupou alguns jogadores por causa das oitavas de final da Copa do Brasil. Na terça, venceu o Goiás por 2-0 em casa, atuando no Morumbi. Ubeldia terá um desfalque por suspensão no jogo deste sábado, o atacante Luciano. Por outro lado, Lucas, que não enfrentou o Fortaleza por causa dos cartões amarelos, está de volta. Para a vaga de Luciano, o técnico pode escalar o Wellington Rato ou dar nova chance a Eric, que foi bem contra o Goiás. O rival da noite de hoje, o São Paulo, adversário do Flamengo na última Copa do Brasil, na final da Copa do Brasil da temporada 2023, onde o Flamengo foi vice-campeão, perdendo o título para o tricolor paulista, naquele time fatídico comandado pelo técnico Jorge Sampaoli, que fez péssimas escolhas naquela final, vem hoje para campo precisando vencer para se afastar daquela zona mais da parte de baixo da tabela, mas não vem se apresentando muito bem nas últimas partidas. É fato que venceu o Goiás no último confronto, na terça-feira, pela Copa do Brasil, mas só garantiu a sua vitória e ficou mais tranquilo na partida após a expulsão de um dos jogadores da equipe esmeraldina. Então, hoje, desfalcado de Luciano, também desfalcado de Pablo Maia e de Alisson, o São Paulo vai enfrentar o Flamengo, pressionado por sua torcida, que costuma encher o Morumbi, brigando ali para poder chegar perto do G6. Então, o São Paulo sonha com vaga na Libertadores. A luta do São Paulo hoje, atualmente, é por vaga na Libertadores. O título está um pouco mais distante, um pouco mais complicado. Em contrapartida, o Flamengo também vai pressionado, como eu disse, esse mês de agosto promete ser um mês intenso de grandes decisões. Vamos ver agora o provável São Paulo para a noite de hoje. São Paulo deve levar a campo Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e o Wellington, Bobadilha, Luiz Gustavo, dupla de volantes, o Wellington Rato ou Eric pela direita,
Lucas Moura fazendo a função aqui, substituindo o Luciano como um enganche, né, um ponta de lança aqui. O Ferreirinha, que vem jogando bem, atuando muito bem, ex-jogador da equipe do Grêmio, vai jogar pela esquerda. E o centroavante titular, o Caleri, no comando de ataque. O São Paulo oscilando de um 4-2-3-1 para um 4-3-3. Essa é a provável escalação da equipe tricolor, time comandado pelo técnico argentino Luiz Zubeldia. Então essas foram as informações do rival do Flamengo que vai atuar na noite de hoje lá na capital paulista. Agora nós vamos falar sobre a equipe rubro-negra, a equipe comandada pelo técnico Tite. O Flamengo vive ótimo momento e vem de 4 vitórias consecutivas na temporada. 3 pelo Brasileiro e 1 pela Copa do Brasil. Esta contra o rival Palmeiras. De olho no desgaste dos atletas e também na partida de volta com o Alviverde, pelas oitavas de final da competição, Tite levará uma equipe bastante modificada ao Morumbi. A fim de não estourar atletas diante de um intenso mês de agosto, Tite usará time praticamente todo mudado em relação ao que fez 2-0 no Palmeiras. Léo Pereira é o único dos titulares da última partida que inicia neste sábado. Cebolinha, conforme esperado, com dores na coxa, saiu da partida inclusive contra o Palmeiras de forma precoce, e De La Cruz com dores no joelho direito, são os desfalques de ordem médica. Pedro e Luiz Araújo estão suspensos por terem levado o 3º cartão na última partida contra o Atlético Goianiense e por isso cumprem suspensão automática na partida contra o São Paulo. Então esse é um Flamengo que deve vir muito modificado. Já vou trazer aqui para vocês o campinho com a provável escalação do Flamengo, que deve ter Rossi, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e Matias Vinha. Léo Ortiz voltando a atuar como volante ao lado do também volante Alan, que entrou no lugar do De La Cruz. Então o Flamengo deve jogar um pouco mais protegido, essa é a teoria, né? Óbvio, a prática a gente tem que ver em campo. E na frente, a grande dúvida e ponto de interrogação, que tem Gabriel, Matheus Gonçalves, Carlinhos e Bruno Henrique, sendo que Gabriel entra na vaga de Arrascaeta, Matheus Gonçalves na vaga de Gerson, Carlinhos na vaga de Pedro e Bruno Henrique na vaga de Everton Cebolinha. Por que eu disse dúvida e ponto de interrogação? As funções de Matheus Gonçalves e Gabriel ainda vão ter que ser definidas quando a gente olhar dentro de campo, quando a bola rolar. Porque o Gabriel, ele vem jogando muitas vezes como um ponta de lança, encostando no centroavante, vindo de trás. Muito semelhante ao que o Arrascaeta faz, só que lógico, jogadores, atletas que têm uma característica diferente. E Matheus Gonçalves deve fazer a do Gerson, lógico também o Gerson, para mim, o melhor jogador do Flamengo na temporada ao lado do atacante Pedro, né? São características totalmente distintas, diferentes, mas o Matheus Gonçalves na base sempre atuou mais por esse lado direito, buscando o 1 contra 1 e fazendo a diagonal para pisar na área e dar o passe ou finalizar no gol. Resta saber se realmente será dessa forma ou se o Tite vai colocar o Matheus mais centralizado, o Gabriel mais aberto pela direita. Eu acho que dessa forma ficaria um time muito desequilibrado, perderia a recomposição defensiva e ficaria um time muito espaçado do ataque para o meio. Eu creio que o Tite deva levar a campo esta formação aqui, com o Matheus aberto pela direita, o Gabriel mais centralizado aqui, encostando no Carlinhos, vindo de trás, e o Bruno Henrique aberto pela esquerda, que também não tem a mesma característica do Cebolinha. Cebolinha é um jogador de 1 contra 1, e o Bruno Henrique é o jogador que precisa de espaço para poder explorar o que ele tem de melhor, que é a sua velocidade. Então esse é o provável Flamengo da noite de hoje. Vamos ver como vai se sair essa equipe atuando contra o São Paulo, jogo que promete ser muito difícil, mas que mesmo com um time praticamente todo reserva, o Flamengo tem chance sim de vencer a equipe do tricolor paulista, muito em função do que o São Paulo não vem jogando, em função da confiança que os jogadores do Flamengo adquiriram nos últimos jogos, onde mesmo não atuando bem, exceção feita ao jogo contra o Palmeiras, o Flamengo venceu. Foi assim contra a Criciúma, contra a Vitória e contra o Atlético Goianiense, né? A arbitragem do jogo de hoje
fica a cargo de Rafael Klein, do Rio Grande do Sul. Árbitro assistente número 1, Jorge Bernardi, do Rio Grande do Sul. Árbitro assistente 2, Lúcio Flor, do Rio Grande do Sul. Quarto árbitro, Rodrigo Fonseca, do Mato Grosso. E o árbitro de vídeo a cargo de Gilberto Castro, do Pernambuco. Lembrando que a arbitragem foi tema de polêmica na última partida entre Flamengo e Palmeiras, pois houve um lance em que o Rafael Veiga deveria ter sido expulso e não foi pela arbitragem, justamente porque o árbitro, primeiro, não viu a entrada criminosa do Rafael Veiga em cima do meio-campo do Flamengo, o Eric Pulgar, né? E o árbitro simplesmente não foi chamado, na verdade, à cabine do VAR para poder ver e conferir se o lance era de cartão vermelho ou cartão amarelo. Depois ficou muito explícito que era lance para vermelho. Então hoje a arbitragem também pressionada para esse jogo após um erro gravíssimo no último jogo em que envolveu a equipe do Flamengo. Então é isso, galera. Já peço para vocês se inscreverem no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa o like porque é muito importante e divulgue para os amigos e para as amigas para que o canal Flamengo Sem Limites possa crescer ainda mais e continuar trazendo bastante conteúdo a todos vocês. Um forte abraço, se cuidem, um bom final de semana, ótimo jogo para todos nós e saudações rubro-negras.